E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 6º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar o link do meu Drive aqui na descrição do vídeo. Lá você consegue baixar esse e outros materiais que você pode precisar. Eu vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists com vários vídeos da Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP e outros vídeos que podem ser úteis para vocês. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscreva e ative as notificações para sempre receber os conteúdos novos que aparecem por aqui. E siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso, então bora lá. Aula 1. A língua, várias linguagens. 1. Leia os textos a seguir e depois responda as atividades. Tirinha 1. Nerdson não vai à escola. Alguns programadores são evolucionistas. Começo com um protótipo simples, depois vou adicionando recursos, testando e refatorando. Alguns gerentes são criacionistas. Quero esse sistema pronto e quero agora. Tirinha 2. Como os super-heróis brasileiros sobrevivem. Homem Grilo. Como super-heróis brasileiros sobrevivem. Água mineral, cerveja e coca. Pilha e salgadinho. Tudo R$1. Tirinha 3. O grande manual das pequenas ilusões. Hoje não vou abrir e-mail nem Twitter. Vou partir direto para o trabalho. Profissional 1, distração 0. 40 minutos de trabalho. Bom, acho que posso dar uma olhadinha rápida no Twitter. Profissional 1, distração 1. 18 horas. Vou deixar esse trabalho para amanhã. Profissional 5, distração 54. A. Qual o gênero textual dos textos lidos? O gênero textual, então, aqui é tirinha. B. Que características esses textos têm em comum em sua constituição? Bom, ele tem aí a divisão em quadrinhos, embora o texto 2 aí seja um quadrinho só, né, mas a tirinha ela costuma ser dividida em quadrinhos, e tem também aí o uso de linguagem verbal, que é a parte de texto, a parte escrita mesmo, e tem também o uso de linguagem não verbal, que é a parte da ilustração, dos desenhos e tudo mais. C. Geralmente, em que tipo de suporte esse texto é publicado? Geralmente, a tirinha é publicada ali em jornal, em revista, né? Geralmente. Mas hoje, assim, com as redes sociais, né? A gente percebe bastante também nas redes tirinhas sendo publicadas, né? D. Para quem se destinam esses textos? São textos aí feitos para o público em geral, né? Então, para crianças, para jovens, para adultos, né? Para o público em geral. Aí, dependendo de qual é o objetivo da tirinha, ela vai atingir um público mais específico, né? Mas depende aí de qual tirinha a gente está falando. E qual a função das imagens nesse gênero textual? As imagens nas tirinhas, elas vão completar as informações que a parte de texto, que a parte escrita está passando. Da mesma maneira que a parte escrita vai completar as informações que as imagens estão passando, né? Então, assim, a tirinha, ela precisa das duas coisas. Ela precisa do texto e ela precisa da imagem, né? Um complementa o outro e é preciso os dois para que a gente tenha ali um todo de sentido, tá? Então, a função das imagens aí seria completar a parte escrita. 2. Agora, analise o modo como os personagens falam em cada uma das tirinhas e registre. A. Que tipo de pessoa utiliza o modo de falar da personagem da tirinha 1? Bom, a personagem da tirinha 1 é um programador, né? Então, se pegar, por exemplo, eu que sou professora, não vou ter a mesma linguagem do que uma pessoa que é um programador, né? Porque são profissões diferentes, são jargões diferentes, né? Então, o tipo de pessoa que utiliza essa linguagem são os programadores, né? São, assim, as pessoas que trabalham ali especificamente nessa parte ali da tecnologia, né? Programador. B. Quem é a personagem que fala na tirinha 2? Para quem ela fala? Como é a linguagem que ele utiliza? Bom, na tirinha 2 a gente tem um vendedor ambulante como personagem. Ele está falando para várias pessoas, né, que parecem que estão ali no ônibus. E a linguagem que ele utiliza é uma linguagem, assim, bem informal, né, uma linguagem do dia a dia. C.
Na tirinha 3, em que situação se empregam expressões como e-mail, Twitter? Que tipo de pessoa a personagem dessa tirinha representa? Bom, essas expressões são utilizadas ali por pessoas que de alguma maneira estão trabalhando com o computador ou estão usando o computador para estudar ou qualquer coisa do tipo, mas que manuseiam computadores. E a personagem dessa tirinha representa ali, né, pessoas que trabalham ali com computadores e que poderiam aí, enfim, se deixar distrair, né, por redes sociais. Aula 2. A linguagem verbal e a não verbal e os recursos linguísticos. 1. Leia a tirinha observando os detalhes da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Tirinha 4. Tio, me dá um autógrafo. Homem grilo. Ei, tio, me dá um autógrafo. Mas é claro. Oba, estou ficando famoso. Olha, mãe, consegui um autógrafo do Chapolin Colorado. E aí a gente tem, né, a expressão de frustração, de raiva do Homem Grilo, porque ele foi confundido com outro aí personagem. A partir dos comentários feitos com o professor durante a leitura da tirinha, escreva um parágrafo dizendo o que você entendeu sobre a leitura de textos com linguagem verbal e não verbal. Então, aqui ele quer que você escreva um parágrafo que não é sobre essa tirinha, nem sobre nenhuma das tirinhas anteriores em específico. Ele quer que você fale de uma maneira geral sobre o estilo de texto, sobre o gênero textual tirinha. É para falar de uma maneira geral, não é para falar em específico sobre as tirinhas que a gente leu, tá? Então, ele quer que você fale o que você entendeu sobre como a gente deve ler e interpretar textos com linguagem verbal e não verbal, como, por exemplo, as tirinhas, tá? Então, assim, para que a gente interprete textos com linguagem verbal e não verbal, a gente tem que entender, primeiramente, que a linguagem verbal, que é a parte de texto, completa a linguagem não verbal, que é a parte de imagens. Então, para que a gente faça a leitura desse tipo de texto, que a gente chama de texto misto, né, porque tem tanto linguagem verbal quanto linguagem não verbal, a gente precisa analisar com cuidado a união, a junção dessas duas coisas, da linguagem verbal e da não verbal. Porque olha só como exemplo esse último quadradinho. Se a gente não tivesse a fala do menino, a gente saberia por que ele está frustrado? Não saberia, a gente só veria o menino indo embora feliz, mas a gente não saberia por que ele está frustrado. A gente sabe que ele está frustrado porque o menino confundiu ele com o Chapolin Colorado, e a gente só sabe isso porque tem a fala. Então, se não tivesse essa fala, a gente não entenderia a frustração dele. Por outro lado, se a gente tivesse somente a fala, né, mas não tivesse a ilustração dele tão frustrado, tão zangado, também não teria aí o sentido completo, né, não teria a graça da tirinha. 2. Releia a fala do menino no primeiro quadro da tirinha 4. Tio, me dá um autógrafo? A. Essa forma de falar é comum na linguagem formal ou informal? Por quê? Bom, essa forma de falar ela é comum na linguagem informal, tá? Porque, por exemplo, ó, se eu fosse pegar a linguagem formal, né, conforme a gramática, tudo certinho, ao invés de me dar, seria dá-me, né? E, enfim, não, o fato de que ele chama também o rapaz de tio, né, é uma coisa informal. Então, por conta de tudo isso, é típico da linguagem informal. B. A linguagem utilizada é adequada ao contexto expresso no texto? Sim, né? É uma criança que está falando, a situação em si também é informal, então é uma linguagem adequada sim. C. Como seria escrita a frase de acordo com a linguagem formal? Bom, de acordo com a linguagem formal, né, a gente teria a seguinte frase, né? O verbo a gente teria que trocar, poderia ser dá-me ou dê-me, e o tio, né, que é bem informal também, a gente teria que trocar, colocar algo mais formal, como por exemplo o senhor. Então, senhor, dê-me um autógrafo, né? Então, assim, é difícil de imaginar isso saindo da boca de uma criança, né? Mas na linguagem formal, se a gente tivesse que, assim, que reescrever, ficaria mais ou menos assim. Aula 3. Que língua é essa? 1. Leia este trecho de uma conversa por WhatsApp. Mano, belezinha? Se liga aí, tô afim de um rolezinho. Bora? Fala, boy, de boa, mas, tipo assim, pra onde tu vai? Preciso terminar uns rolês aqui. Ah, tem um filme maneiro em tela, sacou? Topa? Demorou, cuidar aqui. 15 horas, pegou? Partiu. E os joinhas embaixo. Ah, é comum observar registros deste tipo no cotidiano? Sim, é comum, né? A gente usa o tempo todo o WhatsApp e a gente sempre escreve com esse tipo de linguagem assim mais informal. B.
Quem vocês acham que trocaram essas mensagens? São pessoas idosas? São jovens? Né? Então, pelo tipo de linguagem, pelo fato de que eles estão combinando um rolê, pelas palavras que eles usam, né, a gente pode deduzir facilmente que são pessoas jovens. C. Por que vocês chegaram a essa conclusão? A gente chega a essa conclusão pelo próprio conteúdo da conversa, né? Pelo que eles estão falando, pelo que eles estão combinando, pelas palavras que eles usam. 2. Observe a cena aí em duplas, crie diálogos nos balões. Depois socialize sua produção com seus colegas. Bom, aqui então vocês têm que colocar falas nos balões e uma coisa muito importante é que é um diálogo no escritório. Então é um ambiente de trabalho, percebam pelas roupas deles que é um ambiente de trabalho formal, né? E percebam aqui que é uma pessoa mais velha, então a gente pode deduzir, né, que seja aí um superior, um chefe, um patrão, e aqui um rapaz mais novo. Então observando tudo isso, que é um diálogo no escritório, né, que as pessoas estão usando roupas formais, né, que um é mais velho, é um senhor, né, possivelmente numa posição aí de chefia, e um é mais novo, tudo isso faz com que a gente chegue à conclusão de que a linguagem que vocês vão colocar aqui seja uma linguagem, tem que ser uma linguagem mais formal. Então não pode, por exemplo, colocar o rapaz mais novo falando gíria, ou chamando o rapaz mais velho de velho, ou alguma coisa do tipo, de tio, qualquer coisa do tipo, ah, velho, ah, tio, não pode, tá? A gente considerar todo o contexto. Então, observem também a expressão facial deles. Esse aqui, né, que é o mais velho, tá com uma expressão mais serena, mais tranquila, de quem está orientando alguma coisa. Esse mais novo tá com uma expressão ali um pouquinho tensa, preocupada talvez, de quem está assimilando o que deve ser feito, né? E aqui também ele continua com a mesma expressão tranquilizadora, o senhor, né? Com o ar de quem está explicando algo, dando uma orientação, e esse rapaz de quem está ouvindo aí o que deve ser feito. Então, considerem tudo isso, considerem que tem que ser uma linguagem mais formal, e aí inventem, né, o diálogo, a conversa de vocês. Hora da pesquisa. Então, aqui ele quer que vocês pesquisem na internet, em sites confiáveis, sobre variedades linguísticas e suas ocorrências no território brasileiro. Então, vocês podem colocar aí na pesquisa variedades linguísticas no Brasil, variedades linguísticas nos diferentes estados do Brasil, ou algo do tipo que vocês já vão conseguir filtrar melhor aí a pesquisa e encontrar. Então, vocês têm que colocar nessa pesquisa o que é variedade linguística, mas também colocar exemplos de variedades linguísticas no Brasil. Por exemplo, coisas que são faladas no estado, palavras que são usadas no estado, coisas que são ditas no estado, mas não são ditas em outro, por conta aí da questão da variedade linguística. Então, tem que colocar alguns exemplos como esses. Como, por exemplo, bolacha ou biscoito, né? Tem lugares que é falado bolacha, tem lugares que é falado biscoito, tem toda uma briga por causa disso. Enfim, mas são só variedades linguísticas, né? Tem lugar que fala de um jeito, tem lugar que fala do outro, não existe um jeito correto, tá? Então, a pesquisa de vocês tem que ter isso, a definição do que são as variedades linguísticas e exemplos de variedades linguísticas que ocorrem no Brasil, de expressões que tem num lugar, mas não tem em outro. Gírias, nomes de coisas, enfim. Aula 4. Variação linguística. Aspectos situacionais. 1. Leia com atenção. A partir da história em quadrinhos a seguir, podemos entender melhor o que estamos discutindo como linguagem formal e informal. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Preciso fazer um seguro para o meu carro. Pois não, temos os melhores preços. Qual o seu nome? Sou Rafael Sanches, funcionário desse banco. Rafa, cara, é você? Ainda trabalha em Sampa? Bora tomar um café. Observe que, inicialmente, a telefonista mantém um diálogo formal com o Rafael. Somente depois que se reconhecem como amigos é que a conversa fica mais próxima, informal, com o uso, inclusive, de gírias. A conversa se inicia em um tom mais formal e, quando os interlocutores se identificam, percebe-se que o registro informal marca a interação entre os interlocutores. Essa questão aqui é apenas leitura para que vocês percebam que, enquanto eles não sabem com quem eles estão falando, e devido à situação, eles usam uma linguagem formal. Depois que eles se reconhecem, aí a linguagem passa a ser mais informal aí, né? Porque eles já estão falando com uma pessoa que é próxima. 2. Leia os enunciados do quadro a seguir e, a partir deles, relaciona as características da linguagem formal e da linguagem informal nos espaços abaixo do quadro. Então, ele quer aqui que a gente pegue, né,
cada um destes itens e veja se é formal ou informal, se é típico da linguagem formal ou informal, depois coloque aqui no quadro, né? Por exemplo, se essa linha aqui, em qual lugar que a gente vai colocar, né? Os envolvidos na comunicação são muito próximos e têm intimidade com a pessoa que fala. Ah, isso aqui é da linguagem informal, então vai vir aqui nessa parte da tabela, tá? Então, aqui, completando o quadro, a gente tem que na linguagem formal tem utilização da norma padrão de linguagem, norma culta, uso de palavras adequadas para o contexto, pronúncia correta e clara das palavras, uso cuidadoso e de prestígio social das palavras, os envolvidos na comunicação ocupam posições sociais que demandam maior elaboração quanto ao uso da linguagem. E aqui na linguagem informal, os tópicos que ficaram foi despreocupação relativa com o uso de normas gramaticais, uso de palavras simples, gírias, expressões populares e coloquialismos, uso de gestos, jargões, palavras inventadas e abreviadas como se, pra, tá, uso pouco prestigiado das palavras, sem monitoramento. Os envolvidos na comunicação são muito próximos e têm intimidade com a pessoa que fala. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!